Bom dia, sétimo ano. Hoje nós vamos dar sequência aos nossos estudos. Na aula anterior, nós estudamos verbos irregulares. Hoje nós vamos estudar locuções verbais e verbos auxiliares. Vamos lá? Locuções verbais. Antes de nós iniciarmos nossos estudos sobre locuções verbais, vamos recordar o que é uma locução. Você já conhece o significado da palavra locução, que é o encontro entre duas ou mais palavras com valor de uma. Dependendo do modo como se organizam, esses encontros podem formar uma locução adjetiva, quando nós temos mais de uma palavra com valor de um adjetivo, locução adverbial, quando nós temos mais de uma palavra com valor de um advérbio, locução prepositiva, quando nós temos mais de uma palavra com valor de uma preposição. Nós já até estudamos este ano, né? Locuções prepositivas, entre outras possibilidades. O processo verbal pode ser indicado por mais de uma palavra. Quando o processo verbal for indicado por mais de uma palavra, nós vamos ter o que nós chamamos de locução verbal. Nas locuções verbais, um verbo, denominado auxiliar, junta-se a um outro, denominado principal, alargando-lhe a significação. O verbo principal estará sempre em uma das formas nominais do verbo, ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio. Nós vamos entender daqui a pouquinho o que seria isso. E o auxiliar receberá as flexões de tempo, modo, pessoa e número. Então, tempo, presente, passado, futuro. Modo, indicativo, subjuntivo, imperativo. Pessoa, primeira, segunda, terceira. Número, singular, plural. Se houver mais de um auxiliar, a flexão ocorrerá somente no primeiro elemento da locução verbal, certo? Nessas locuções, os verbos podem ou não estar ligados por preposição. Então, vamos ver a seguir o que seria uma locução verbal na prática. Então, vamos para a prática? Vamos lá. Locução verbal, então, mais de um verbo expressando um único processo verbal. Então, nós temos a frase, estamos trabalhando. Observe aí, temos dois verbos. Estamos trabalhando, está formando uma locução verbal. O primeiro verbo, estamos, nós chamamos de auxiliar. E o segundo verbo, trabalhando, nós chamamos de verbo principal. Então, a locução verbal é formada de um verbo auxiliar e de um verbo principal. O verbo auxiliar da locução verbal é que vai flexionar em número, pessoa, né? Tempo. Então, olha lá, estamos trabalhando. Eu estou, tu estás, ele está. Nós estamos. Está no presente do indicativo. Então, o verbo auxiliar flexionou. O verbo principal não flexionou, trabalhando. Ele terminou em NDO, e quando o verbo termina em NDO, nós dizemos que ele está no gerúndio. Iremos trabalhar, mais uma vez, uma locução verbal. Primeiro verbo, iremos, é o verbo auxiliar. O segundo verbo, trabalhar, é o verbo principal. O verbo iremos, que é o auxiliar, é que vai ser flexionado. Eu irei, tu irás, ele irá. Nós iremos, vós ireis, eles irão. Está no futuro do presente. O verbo trabalhar, ele não flexiona. Ele está em qual forma nominal? Ele está no infinitivo, terminou em ar. Aqui nós temos o infinitivo, porque o verbo terminou em ar, tá certo? E poderá chover. Poderá é o verbo auxiliar, chover é o verbo principal. Eu poderei, tu poderás, ele poderá. Está no futuro do presente. Então, o verbo auxiliar é o verbo que vai flexionar. Chover é o verbo principal. Ele está no infinitivo. Olha aí, terminou em er. Se terminar em ar, er ou i, nós vamos dizer que está no infinitivo.
Então, nós temos uma locução verbal, poderá chover. Mais de um verbo expressando um processo verbal. O primeiro verbo é auxiliar, poderá, é auxiliar, né? E o segundo verbo é o verbo principal, chover. E eu disse também que numa locução verbal pode acontecer de, entre o verbo auxiliar e o verbo principal, aparecer uma preposição. É o que ocorre nesse exemplo aqui. Acabou de chegar. Então, acabou chegar, tá vendo? Uma locução verbal, verbo auxiliar, acabou. Eu acabei, tu acabaste, ele acabou. Está no pretérito perfeito do indicativo. E chegar está no infinitivo, terminou em ar. Se terminar em ar, ou ir, está no infinitivo. Então, entre o verbo auxiliar, que é o verbo acabou, e o verbo principal, que é o verbo chegar, que está no infinitivo, nós temos a preposição de, ok? Então, pode acontecer de uma locução verbal, entre o verbo auxiliar e o verbo principal, ter uma preposição. Vamos entender um pouquinho sobre as formas nominais do verbo? Existem 3 formas verbais que não apresentam flexão de tempo e modo. Tempo, presente, passado, futuro. Modo, indicativo, subjuntivo, imperativo. Perdendo, portanto, as características exclusivas do verbo. Como desempenham funções próprias dos nomes, substantivo, adjetivo, advérbio, essas formas verbais são chamadas de formas nominais. São elas o infinitivo, o particípio e o gerúndio. Vamos saber um pouquinho mais sobre elas? Infinitivo. O infinitivo indica o processo propriamente dito, sem situá-lo no tempo. Vamos ver um exemplo? Vou recuperar meus bens. Nós temos aqui uma locução verbal. Vou do verbo ir e recuperar, do verbo recuperar, né? Então, o verbo vou, que é o verbo ir, é o verbo auxiliar, que apareceu flexionado. E recuperar é o verbo principal, que está em uma das formas nominais do verbo. Qual forma nominal? Infinitivo. Quando o verbo terminar em ar, ou ir, nós dizemos que ele está no infinitivo. Então, o infinitivo indica o processo propriamente dito, sem situá-lo no tempo. Então, observe que o verbo recuperar não está situando o processo, né, verbal no tempo, ok? Observação. O infinitivo pode apresentar flexão de pessoa, originando 2 formas. O infinitivo impessoal, in significa não, não tem pessoa, não tem sujeito, que não se flexiona. E o infinitivo pessoal, que é aquele infinitivo que é flexionado. Por exemplo, cantar eu, cantares tu, cantar ele. Cantarmos nós, cantardes vós, cantarem eles. Particípio. Particípio é uma forma nominal que indica uma ação já acabada, concluída, desempenhando função semelhante à do adjetivo. O particípio admite flexão de gênero, masculino, feminino, e número, singular, plural, concordando com o substantivo a que se refere. Existe o particípio regular, quando o verbo termina em ado ou ido, ado para os verbos de primeira conjugação, cantado, falado, ido para os verbos de segunda e terceira conjugações, corrido, partido. E existem também os particípios irregulares, né? Existe também o particípio irregular. Por exemplo, escrito, feito, né? Aberto. Então, não é abrido, fazido, né? Escrevido. Não existe isso. É escrito, aberto, feito. São os particípios irregulares, né?
Então, observem que aqui nessa frase, ó, a natureza foi preservada. Nós temos uma locução verbal. Tem o verbo ser, foi preservada. Tem o verbo ser, que foi conjugado, e tem o verbo preservar, que está no particípio. Olha, terminou em ada. Por que está no feminino singular? Porque concorda com o substantivo natureza, que está no feminino singular. Então, nós temos uma locução verbal, mais de um verbo expressando um único processo verbal. Tem o verbo ser, que é o verbo auxiliar, e tem o verbo preservada, que é o verbo principal, que está no particípio. Gerúndio. O que seria um verbo no gerúndio? É quando o verbo indica um processo verbal em curso, em desenvolvimento. Nesse caso, o verbo termina em NDO. O gerúndio não apresenta flexão. Vamos ver? Estou caminhando devagar. Locução verbal, estou caminhando. O primeiro verbo, estou, que é o que está conjugado, né? E é o verbo auxiliar. E caminhando, que está no gerúndio, é o verbo principal. O que caracteriza o gerúndio aqui? O fato de o verbo terminar em NDO e está indicando uma ação em curso, um processo verbal em curso, né? Em desenvolvimento. Então, observe que o verbo auxiliar, que é o estou, ele flexionou. O verbo principal, caminhando, ele não flexiona. Aqui no caso, o verbo principal está no gerúndio, está na forma nominal denominada gerúndio.